Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo a primeira edição do WadaCast, o podcast feito por mim, Kleber, e com meus amigos Heitor e Yuri. E hoje a gente está com um convidado muito especial, deveras especial, poderia dizer, que é a professora Anneli Monteoliva, que veio abrilhantar o nosso podcast com essa presença ilustre. Então, por favor, se apresente, professora. Apresentar depois disso até perde a graça, né? Fala sério. Minha mãe ficaria orgulhosa dessa apresentação. O meu sotaque no Monte Oliveira. Gostou? Gostei. Eu caprichei nisso. Ficou pensando à noite, né? Como ia falar. Pensei bastante também. Bom, para começar o nosso tema aqui, eu quero que o Heitor e o Yuri também se apresentem, porque como é a nossa primeira edição, é algo totalmente novo, uma terra não desbravada, diria eu. Yuri começa. Bom, Se você quiser, você pode começar igual o reality show, sabe? Meu nome é Yuri, tenho 16 anos. meu nome Não é é Yuri, eu grupo de tenho apoio, 16 anos. né? Pode só falar. Meu nome é Yuri. Meu nome é Yuri. Meu nome é Heitor. O tema que a gente separou para essa primeira edição do nosso podcast foi falar sobre como as pessoas influenciam em você, ou até mesmo no seu dia a dia. E para isso, a gente trouxe a professora para acabar abrilhantando isso, porque por ser totalmente um cotidiano totalmente diferente e claramente por ter um pouco mais de experiência do que esses três moleques aqui que até outro dia estavam atrasados na aula de matemática. Tudo bem, eu vou relevar que você me chama de velha, mas, né? Tá. Depois do ilustre, grandíssimo, tem que vir lá Foi início que você Alguma reparou. coisa. Ah, tá bom, né? Você quem escolheu o tema, por que você escolheu o tema? Por que Heitor? todo mundo fala isso? Não, ó. Na verdade, não escolhi o tema, tá? O Yuri e o Kleber estavam conversando, eu falei, isso aqui é uma boa ideia. Você tá falando sobre podcast que eles ouviam, que eles gostavam. Sim. Aí eu falei, isso aqui é uma boa. Aí surgiu o tema. Mas não fui eu que escolhi o tema, assim. Ou seja, vocês já foram influenciados por gostar de podcast a criar um podcast? Sim. Olha só que coisa, né? Bacana, né? Combina bastante. Ótimo começo. É legal a ideia de eu ser um pouquinho mais velha que vocês, exatamente porque até hoje eu não me vejo como uma pessoa criadora de coisas novas. Eu sou resultado de todas as pessoas com as quais eu convivo. E isso é estudado tanto na neurociência, que é um dos cursos que eu fiz, quanto na parte de psicologia. Porque não só de comportamento, mas a partir do momento em que você tem determinados comportamentos habituais, eles fazem parte do seu dia a dia e eles alteram até mesmo a química cerebral. Isso é uma coisa bastante interessante. E a coisa mais divertida de influência que tem é a questão do bocejo. Vocês já ouviram falar do neurônio espelho, né? E a pessoa boceja, você começa a bocejar junto, não importa o seu sono. Mas O mesmo acontece com o sorriso, né? Quando a pessoa sorri, você acaba sorrindo também. sim, e tem gente também que às vezes vê uma pessoa passando mal e começa a passar mal. E tem muitas pessoas que às vezes têm algum problema neurológico de acharem que tem a doença, tem o problema, tem qualquer coisa de uma outra pessoa. Ela projeta em si mesma. Um desses problemas é o hipocondríaco. O hipocondríaco, ele vê alguém passando mal, ele começa a achar os sintomas em si. Não importa o quão saudável ele seja. E isso acontece porque a gente convive, né? Uma coisa chamada sociedade. E, tipo, já aproveitando isso, uma coisa que acontece bastante, que eu nunca tinha parado pra pensar, ou analisar desse jeito, é uma coisa chamada de pensamento de grupo, né? Tem um nome em inglês muito bonito, Kleber, pronuncia, porque você manja de inglês. Roasting. Isso, está roasting. E é basicamente um fenômeno psicológico que é pessoas que buscam a aprovação de certo grupo. Elas buscam tanto conscientemente ou inconscientemente. E, tipo, tem 8 sintomas, se não me engano, que pode classificar esse fenômeno. Só que acho que os 3 mais importantes, que a gente percebe muito até no cenário político atual, porque isso acontece muito, tipo, grupos separados de pessoas. E, tipo, muitas vezes as pessoas não pensam por si próprias, sabe? Elas falam em nome do grupo. E, tipo,
tem um dos sintomas é a crença inquestionável na moralidade do grupo, ou seja, tudo que o grupo fala é correto, é certo, é inquestionável, tipo, nada do que o grupo fala tá errado. A crença do grupo só eles são corretos e ninguém mais. É um dos sintomas também. Tem também a racionalização coletiva, que é bem parecido, que tipo, são suposições que o grupo considera como verdade. Então, tipo, acontece. Tipo terraplanistas, né? Exatamente. Ótimo exemplo, aliás. Perfeito. Não que eu acredite, tá? Não, que isso, Longe coisa disso. absurda. Mas se você pegar uma régua e medir a maré assim, você vai ver Depois que- a gente fala sobre isso aí. Não, perfeito. Que bom. Se não fosse reto, meu chinelo não seria torto. E eu acho que o sintoma mais perigoso que eu pesquisei foi a autocensura. Os indivíduos, eles censuram as suas próprias ideias pessoais e por causa da ideia do grupo em si. Tipo, você pode pensar uma coisa, mas se o grupo pensa uma diferente de você, você vai cancelar o que você pensa e vai se apoiar no grupo, sabe? E isso a gente observa muito hoje em dia. É uma coisa que, devido à polarização política que a gente tem, as pessoas elas param de pensar por si próprias, elas começam a pensar como um grupo, assim. Elas falam em nome do grupo, se o grupo fala tá certo. E isso é uma coisa perigosa. É um jeito de influência, mas, tipo, é um tipo de influência perigosa, né? Isso até se encaixa um pouco no conceito da bolha social. E, assim, você tem um grupo, então você é um cara que fala muito sobre, deixa eu pensar, sanduíche de presunto. Então você fala com pessoas que gostam de sanduíche de presunto. E aí vem uma pessoa que gosta de sanduíche de queijo, você recusa a Sai. ideia na hora, assim, Sai tipo, dá licença. Identificação de grupo, né? A partir do momento que você convive com várias pessoas, você vai buscar uma aceitação. E essa aceitação, ela se dá pelo que você tem de semelhante. É difícil uma pessoa aceitar o diferente. Você se agrupa pela semelhança, pela Porque assim fica proximidade. muito mais confortável, né, pra pessoa. Sim, a gente tem medo de sair da zona de conforto. E isso pode ser bom, por um lado, quando as pessoas se auxiliam e constroem um conhecimento, uma conclusão, conceitos juntas, e pode ser ruim porque você fica aprisionado àquilo. Então, você não aceita o grupo diferente e é ruim. Você entende que existe um grupo diferente que você pensa dessa forma, aí é convivência normal. E o grande problema é que as pessoas se isolam, né? Elas não pensam em conversar, tipo, ver o que tá diferente, debater as ideias. Elas só se isolam, fica cada um do seu lado, eu tô certo e acabou. Isso tem uma taxa de validade grande, né? Porque uma hora acaba um pouco do assunto que você tem semelhança com a pessoa e aí você vai buscar um assunto novo. E isso que o Heitor falou afeta muito os adolescentes. É verdade. Buscam muita aprovação. Sim. A principal fase que você quer se enturmar é na adolescência. Porque você está entendendo o que é sua identidade. E aí você quer buscar identidades que sejam próximas à sua. Às vezes é legal e você faz um amigo ali que vai durar o resto da sua vida. Às vezes você vai se sentindo isolado e isso acarreta em outros problemas, como ansiedade, depressão, né? Às vezes até bulimia, anorexia, que são também as decorrentes de sintomas neurológicos. Quem nunca fingiu ser outra pessoa para agradar um grupo de pessoas? Né? Isso acontece muito. O tempo todo. Principalmente quando você chega em um ambiente totalmente novo. Acho que é algo muito recorrente. Você troca de cidade. Você tem que ir para uma escola nova, para um bairro novo, uma casa nova, e você tem que... Ou você se tranca num quarto e mal falar, ou você procurar alguém novo. E às vezes você tem que mudar o seu jeito para ser aceito. Mas às vezes é porque você já está também dentro daquele grupo e você sabe quais são as ações e quais são os gostos de cada um. E aí você quer não ser aceito por todos. É pra você não estivesse gravando esse tempo todo, a gente falou? Não, acabou de ligar, por isso que eu tô vendo a configuração. Tá. Tá gravando, tá tranquilo. Então, às vezes, eu quando entro na sala de aula, por exemplo, lá tem 35 alunos. Eu sei que cada um gosta de uma coisa completamente diferente, mas eu vou tentar ser aceita pela maioria. Todos eu sei que é meio impossível, mas eu vou tentar ser aceita pela maioria. E aí eu tenho que pensar em tudo o que cada um gosta
para tentar agradar essas pessoas, e às vezes é algo que não necessariamente eu goste, não necessariamente eu sou. Mas ali eu tenho que estar no papel professora. Tanto que tem gente que tem gosto que gosta de ter uma aula um pouco mais diversificada, e tem aluno que realmente não quer estar ali. E aí é meio difícil você agradar esse tipo de pessoa. Eu diria impossível, mas... Tem dias e dias, né? Tem dias que você não quer estar ali, tem dias que você tá pronto pra aula. Tem essa também, que o Yuri falou da questão da adolescência. Tem dia que você tá muito bem consigo mesmo, com o outro. Tem dia que você... Explorar o mundo, né? Tem dia que você não tô afim. Isso afeta muito o desempenho escolar. É isso o que mais afeta o desempenho até. Mais até do que dificuldades genuínas sobre determinados conteúdos ou afinidades com outros conteúdos. Porque é um ser humano que pode estar com vontade ou não de ter aquela informação naquele momento. É difícil. Muito difícil. Adolescer é a coisa mais difícil que tem na vida. É bem difícil. E principalmente porque um adolescente pode ter desde o lado que ele tem só a curtição, no momento que às vezes ele tem um tempo. Às vezes, sempre vou precisar isso. Tem um tempo livre, como muitas vezes o adolescente tem muitas obrigações a fazer. E às vezes você pensa só no futuro. Então você está no primeiro ano, mas você já tem que pensar no terceiro, no TCC, no vestibular, na faculdade, depois no emprego que você vai arrumar. Aí você pode pegar um jovem aprendiz para conseguir um dinheiro para botar aí aqueles 5 minutos que você tem, você comprar algo que você quer. Que às vezes você nem vai utilizar porque você não tem tempo, você tem que pensar no vestibular, na faculdade. E então acho que principalmente isso influencia no dia a dia. O cotidiano em si, ele varia muito pelo momento que você está vivendo. Se você está num momento em que você está procurando amigos, talvez você mude seu jeito para encontrar amigos. Dependendo do momento que você tá pensando mais no futuro. Então você começa meio que deixar todo mundo de lado para pensar no futuro. E às vezes o futuro é tão fundo que você vai fundo, muito fundo, vai pro fundo do poço. E tem momentos que você tá gravando podcast, sabe? Isso te sobrecarrega muito mentalmente. A questão de querer agradar todo mundo também te sobrecarrega muito. É capaz de ficar louco por causa disso. É porque você quer agradar a sua família, porque é a sua família. Quer agradar os amigos porque quer Porque ter você laços não, diferentes. você sabe que não vai conseguir conviver sozinho. Né? E principalmente no dia de hoje, assim, você tem 5 momentos, pelo menos no meu dia tem 5 momentos. O de acordar, o de me alimentar, o de me limpar, obviamente, porque é meio complicado não se limpar, o de estudar. E aquela última coisa que sobra é o momento de você simplesmente entrar na internet. E aí, aquilo vai mexer talvez não só com o seu dia, com a sua semana ou com o seu mês. Então, você entra, a primeira coisa que você vê na internet é bombeiro salva gato de árvore. Se você gosta de gato e de bombeiro, você vai ficar feliz com a notícia dessa. Você vai, tipo, é legal e tal. Agora, se você entra e fala, tipo, estão botando fogo na Amazônia, você já fica, putz, sabe? Abaixa um pouco com a sua autoestima e depois daquilo talvez você fique com aquilo na cabeça e aquilo influencie seu dia de uma forma negativa. A internet é o que tem mais poder de influenciar hoje em dia. Sim, exatamente. É incrível o poder de influência que a internet tem sobre você. Humberto Eco tem uma frase que eu acho bastante interessante disso. Ele fala que a internet deu voz a idiotas. Não só idiotas, né? Algumas pessoas inteligentes também. Mas infelizmente a internet é uma porta aberta para muita coisa que te influencia e te deixa mal. Gente, ninguém tem aquela vida linda, maravilhosa de Instagram e Facebook. Não tem. E aí você olha aquele monte de gente colocando aquelas fotos. Nossa, olha eu na praia. Nossa, olha eu em Paris. Nossa, olha... Pra quê? É a pessoa buscando uma autoafirmação e te deixando mal, porque você olha para aquilo e fala, nossa, eu podia estar em Paris, né? Não podia. Não dá pra ir pra lá agora, porque eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho alguma coisa. E aí você... Ou até porque você não se achar bom o suficiente. Né? Dependendo da pessoa que for, ela nem sabe que você tá vendo aquilo. E ela coloca aquilo pra afirmar, tô aqui em Paris. Mas ela nem pensa em você que tá em Campo Limpo Paulista, sabe? Vendo isso. Isso influencia bastante. Tanto que na internet atual, principalmente dependendo da rede social que você usa, você vai encontrar diversas bolhas. Então, se você usa o Twitter,
Se você tem seus amigos no Twitter, você de repente pode deparar com alguma coisa que ele curtiu ou outra ali que pode fazer seu dia ficar muito bom ou muito ruim, claramente. Mas principalmente no Twitter, é bolha social incrível. Você vai encontrar o que você seguir. O que você seguir vai aparecer pra você. Então você pode se colocar numa bolha muito gigantesca, porque na internet não é só você. Tem bilhões de pessoas ali falando sobre o mesmo tema. Então, dependendo da bolha social que você se coloca aí, você não sai mais. E pra sair depois é como sair da caverna depois de 5 anos. Assim, você vê o sol e fala, meu Deus, o sol. Mito do Platão. É o mito do Platão, né? Pensei a mesma coisa. E a questão do algoritmo também, de você buscar uma coisa e depois você ficar recebendo informações só sobre aquele assunto. Coisas relacionadas também, nunca muda. Assim, não muda, é questão de programação. E aí a pessoa fica recebendo isso e é manipulada a ficar cada vez mais fechada nessa bolha social. É o que eu falei, isso pode causar uma histeria coletiva, por exemplo, ou as teorias conspiracionistas que existem desde sempre. O ser humano começou a falar com o outro, pronto, já existe conspiração, né? Porque o terceiro não sabe falar. Então já acabou ali. Apesar de ser professora de língua portuguesa, eu acho que é a linguagem que pode deteriorar uma sociedade. Porque é como você se coloca, como você expõe o seu pensamento, expõe o seu conhecimento, que faz com como que... você influencia outras pessoas. Faz com que os outros sejam levados a pensar tal qual. Sim, tanto que, dependendo, isso muda acho que até o linguajar da pessoa. Se você está acostumado a andar numa bolha social em que as pessoas falam palavrões o dia inteiro, em algum momento você vai soltar um palavrão, em um momento que você poderia não soltar ou nem deveria soltar. E agora quando você anda com uma pessoa mais culta, como Anneli Monteoliva, você acaba soltando algumas frases mais refinadas e características daquela pessoa que você costuma andar mais. Então é algo que influencia bastante no seu dia, seja positivamente como negativamente. Principalmente para adolescente, isso acho que molda muito um pouco, talvez não o futuro em si, porque acho que o tempo vai mudando muito rápido. Então você pode daqui a uma semana estar falando com outras pessoas, e isso já influenciar no seu dia, porque é rápido. Mas principalmente nesse estágio de formação eu acho que é muito importante a questão da bolha social, positivamente e negativamente. E o cérebro humano é muito criado para ser influenciado, ele sofre muita influência. Por exemplo, tem a hipnose, que é um meio de influenciar uma pessoa fortíssimo. Não sei se vocês acreditam em hipnose. Vocês acreditam? Já aconteceu no caso de uma amiga minha que estuda na escola que a gente estuda, né? Coincidentemente na nossa sala, um dia fazer hipnose com pessoas da sala. Acho que eu sei. Você sabe? Não. Sei que você tá falando. É uma história muito interessante. Talvez a gente guarde para um podcast histórias bizarras da escola que a gente estuda. Mas ela fez uma menina da nossa sala falar coreano por alguns minutos. Não tô sabendo disso não. Eu também não fiquei sabendo disso. Depois desse podcast eu conto pra vocês. Mas é algo que realmente entra na cabeça do ser humano, e a cabeça do ser humano, principalmente da idade, é muito mexível. Assim, você pode mudar aquilo com um estalar de dedos. A gente cria opinião sobre outra pessoa em menos de um segundo. Tipo, por influência da linguagem corporal dela. Então, tipo, isso é extremamente influenciável. E isso é muito legal, que é estudado também em jornalismo. O vocabulário que você vai utilizar para induzir a pessoa a responder o que você quer. E a linguagem corporal. Então você vai chegar e vai fazer uma determinada expressão para que a pessoa se sinta acuada o suficiente para dar a resposta que você quer. E infelizmente hoje o jornalismo está muito sensacionalista. E a persuasão vem da linguagem. E te afeta muito o bombardeio de informações. Sensacionalista. Sim, não tem como. Você vai entrar na internet e vai olhar a manchete. Incêndio no Amazonas. Ok, você pode até ter vontade de entrar, mas se essa informação for passada de um outro jeito que te desperte mais a curiosidade, é isso que vai te influenciar. Tipo, veja o caos na Amazônia agora. Veja o caos na Amazônia agora. A fumaça chegou em São Paulo. Que é algo que, pra gente estar aqui em São Paulo, afeta mais, chama mais atenção. Pode acabar com o seu dia. Uma coluna falando, como a situação na Amazônia é perigosa pro Brasil, e em cima tá uma matéria, veja, 20 fotos dos animais mortos na Amazônia. Qual que você clica?
Eu não gostaria de clicar em nenhuma das duas, mas acaba atraindo mais atenção dos animais, mas eu falo, nossa, meu Deus, olha É que o isso. ser humano é curioso por essência, né? A gente vai clicar. A gente vai ver uma coisa horrível, mas a gente vai clicar. A gente vai buscar o que tem de desastre. A gente é muito movido por isso. A gente é extremamente... Terraplanismo total. A gente é extremamente movido pela desgraça. Você olha uma mensagem, uma reportagem que tem um título que é uma desgraça emocional, você vai clicar. Você olha uma outra manchete que tenha a notícia de uma desgraça econômica, a emocional vai te levar a clicar antes, a ver antes. A economia, ok, te afeta, mas não é isso que vai te importar nesse momento. Por mais racionais que sejamos, a emoção ainda fala mais alto. É que nem você, é questão assim, qual que excita mais o seu cérebro? Não sei nem se excita é a palavra mais exata para usar, mas qual que é? Mataram o Franklin, ele estava no carro perto, assim, mataram ele porque eram inimigos do governo, eram pessoas de dentro do governo que queriam matar Franklin para fazer tal, por causa que o homem ia à lua e aí Franklin queria um acordo com a União Soviética. Qual que é mais excitante? Com certeza sim. Então, a pessoa às vezes cria isso na cabeça dela. É bom deixar as coisas mais interessantes. Com certeza, né? Com certeza. Tem que, né? Você tem que, para ser aceito, para aceitar pessoas no seu grupo, você também muda. Não só para você ser aceito, mas para você aceitar pessoas no grupo. E você muda, às vezes, e nem percebe, né? Tipo, é coisa de comportamento mesmo. Tipo, com a sua família, você é de um jeito. Com seus amigos, você é de outro. Sim. Eu realmente não lembro quem que deu essa frase. De repente foi até alguém que tá nessa mesa, mas eu sei que uma pessoa que eu conheço muito bem, uma amiga minha, um abraço pra Samara, ela usou um texto muito bom que é: você coloca uma máscara para ir pra escola, aí você troca de máscara para ir para casa, uma máscara para ir pro trabalho, uma máscara para fazer tal coisa, uma máscara para tal coisa. Tem dias que você não pode nem ser você mesmo, você tem que seguir um personagem que parece que foi escrito para você ser naquele dia, só porque você realmente não quer viver aquele dia, mas você tem que viver porque é uma obrigação sua. Você não pode pular o dia. E no meio dessas máscaras você acaba se perdendo, né? Você não sabe mais quem é você. Tem um momento que você acha, putz, tô de máscara, você vai tirar, você não tá, é você virou a máscara já. Shakespeare dizia que as pessoas mais autênticas eram os atores. Bom, muito obrigado a todo mundo as 5 pessoas, claramente, que vão ouvir esse podcast e que perderam 24 minutos. 5 pessoas, elas da roda. 5 pessoas da roda. Perderam 24 minutos do seu dia para ouvir esse podcast. Mais uma vez, muito obrigado, professora Aneli Monteoliva, por ter participado com a gente. Professora, quem se interessar pelo seu trabalho, por você, pela sua voz doce e suave, onde pode te encontrar na internet? Na sala de aula, principalmente, né? Acho Muito bastante bom. útil ali. Aliás, conheço gente que cabula a sua aula, viu? Eu também, mas é melhor não comentar neste momento. Deixa que ele vai participar depois. Me procura lá no Face. Ok, então, se vocês quiserem saber um pouco mais da professora, procurem no Facebook, que ela tá lá falando um pouco mais sobre o seu trabalho e tudo mais. Obrigada pelo convite. Se você é totalmente bem-vindo aqui para qualquer momento. Tipo, pro próximo Obrigada. podcast. Exatamente. Quem sabe um dia. Exato. Vai ser Yuri, interessante, próximo. comentário Debate final? político contra alguns. Nenhum comentário final, Yuri? Não, tranquilo. Ok. Se vocês quiserem encontrar um pouco mais sobre o Yuri, procurem debaixo da cama de vocês. Talvez ele seja lá. Sabe se tem alguma coisa pra falar? Não. Ela sai agora nos olhos agora. Heitor, comentário final? Não. Tô bem. Você quer falar onde as pessoas podem te encontrar pra te encher o saco depois? As 5 pessoas que vão ouvir isso aqui. Não, precisa não, gente. Tô tá. bem só. Bom, eu sou o Clever. Muito obrigado novamente por ter acompanhado a gente nessa jornada nova. É o primeiro podcast, então eu espero que seja o primeiro de 1 bilhão, ou 1 milhão. Até o Yuri ir embora, aí eu vou parar de fazer. Sem o Yuri não dá pra fazer. Então, muito obrigado por ter ouvido o ArradaCast. E até a próxima edição. Se a gente não mudar o nome. Exatamente.